Para finalizar esse papo, eu convido o Francisco Fernandes, o nosso desenvolvedor. Ele vai falar um pouquinho sobre DDD e extensibilidade, adicionando Pix à plataforma de pagamentos adicionando o Pix à plataforma de pagamentos. Isso, tá bom? Francisco, a sala é toda sua. Oi, Edna, obrigado. Boa tarde a todas. Obrigado para quem está presente. E obrigado, Edna, pela introdução. Pois é, gente, nós vamos falar um pouco sobre DDD e como nós poderemos atuar, né, no desenvolvimento de sistemas, né, especificamente da forma de pagamentos, trazendo um pouco de extensibilidade ali, né, adicionando uma nova forma de pagamento, utilizando essa forma que desde 2020 que ela foi lançada, né, e todo mundo fala, você tem memes, né, você tem todo mundo falando dessa forma de pagamento e de transferência de dinheiro que bombou ali no Brasil nos últimos 2 anos, né? E aí eu gostaria de convidar todos que estão assistindo a gente para a gente talvez fazer um exercício de pensamento coletivo, principalmente quando a gente está querendo falar de uma ideia, né? Uma ideia de um projeto, uma demanda que foi trazida, né? E no geral isso, quando você está ali interagindo com outras pessoas, principalmente no mundo de desenvolvimento de software, né? Que é o mundo que a gente está aqui, né, na XConf falando sobre, né, isso envolve várias pessoas ali, né, para cumprir determinadas missões, né, ou seja, você sempre tem um determinado tipo de engajamento necessário para alguém conseguir completar junto com outras uma determinada objetivo, né, quando você está ali fazendo desenvolvimento de um software, né, ou de outras tarefas complexas que necessitam de outras pessoas. Isso passa ali pela questão, obviamente, de comunicar aquela ideia, né, de você fazer as pessoas entenderem aquele determinado tipo de interação, né, daquela ideia, você transmitir essa ideia. Só que sempre que tem a questão da transmissão, você tem ali, obviamente, uns pontos de confusão e dúvidas quando você está lidando com várias pessoas, né. Isso aconteceu, digamos assim, quando uma das nossas clientes queria que nós ajudássemos ela a expandir um pouco ali o seu negócio, principalmente a qualidade estratégica do seu negócio, e esse tipo de problema foi trazido, né? Ou seja, como é que a gente conseguia atuar com a cliente para oferecer um suporte e robustez para o dia a dia dela? Né? Ou seja, ela nos trouxe do contexto, né, uma sólida rede de venda e distribuição de produtos e uma base de clientes que já lhe era fiel, né? Ela já é uma empresa consolidada no mercado, né, já tem ali o seu negócio bem estabelecido, e foi trazido para a gente um desafio de incrementar, né, ali a experiência de venda dentro da sua rede, né, de vendas, né, com o suporte de uma plataforma de pagamentos. Né? Nisso, o resultado foi entrega, digamos, dessa plataforma, né, que foi demandada para a gente ali e que incrementou ali a experiência da usuária. Só que o que a gente quer falar sobre não é como foi o processo de entregarmos essa plataforma como um todo, mas sim como é que a gente conseguiu acrescentar uma nova forma de pagamento com todas as suas idiosincrasias, suas complexidades, a essa plataforma que já foi existente, né? E isso perpassa, talvez, por um exercício que é sempre interessante da gente fazer quando a gente está ali, por exemplo, interagindo com outras pessoas, né? Essa questão da comunicação que eu mencionei anteriormente. Não é raro ali, quando todo mundo ali, quando foi criança, teve eventualmente uma brincadeira. Não sei hoje as crianças de hoje, porque, enfim, todo mundo está digitalizado, então o telefone sem fio hoje é o Zap Zap, não sei. Né? Mas quando a gente fala sobre essa brincadeira específica, sempre é curioso você ver que algumas pessoas conseguem captar uma determinada palavra com clareza, e mesmo quando você explana ali, né, um conceito, alguma ideia para outra pessoa ali, acaba ficando um ponto de dúvida. Ou seja, cada vez que você vai lá e traz uma pessoa ali na interação de comunicação, aquela pessoa traz o seu próprio ruído, né? E é nisso que eu gostaria de falar um pouco mais sobre, quando a gente está especificamente trazendo o Domain-Driven Design, né, no sentido de criar um software com suas regras complexas, né?
só para dar uma pincelada, né, o DDD ela é uma abordagem, nesse momento, que centraliza muito sobre a gente entender esses processos e regras de negócio. Ou seja, a gente ir lá e especificamente refletir o nosso entendimento junto com as pessoas de negócio no código, né? Só que isso passa muito sobre como nós lidamos com as complexidades de comunicação, né? E aqui eu gostaria de falar sobre muito a visão estratégica, né, de como nós comunicamos e falamos sobre negócio, né? Especificamente, né, Domain Driven Design é um framework muito amplo, né, praticamente uma abordagem técnica social, né? E ela tem ali uma divisão de algumas ferramentas, né? Ela tem algumas ferramentas estratégicas e umas ferramentas que são táticas, né? E quando a gente fala de estratégia, a gente precisa entender o que nós queremos fazer e o porquê, né? Ou seja, antes da gente se adentrar ali nos detalhes técnicos, nós queremos talvez entender o propósito, né? E sobre essa conversa, nós vamos passar por essas ferramentas estratégicas de DDD, né? Começando antes, né, pelo menos para tentar entender um pouco o que é que a gente quer dizer sobre o que é um domínio, né? O que é que todo mundo está falando de domain driven design e o que é um domínio, né, em particular, né? É especificamente, bem diretamente, o que uma empresa faz, né? É uma empresa ali que ela tem uma determinada finalidade comercial, ela manufatura um determinado bem, ela presta um serviço, né? Pode ser uma empresa, por exemplo, especializada em venda de bens, né? Um comércio, pode ser uma empresa de eletricidade, né? Agora que a gente tem um setor privado, né? Geração de energia solar, energia eólica, né? Pode ser uma empresa desse setor, pode ser uma empresa que, no caso, ela é uma produtora de vídeos, de social media, né? Edição de YouTube, TikTok, né? Toda essa coisa aí dos nossos tempos, né? Das redes sociais, né? Ou pode ser uma confeitaria, né? Uma coisa ali muito minúscula ali no sentido do cotidiano, né? Nada ali muito, digamos assim, tecnológico, por assim dizer, mais tradicional, né? Então, o domínio é o que a empresa faz, né? O problema, né? O nicho que ela atua. Só que quando a gente fala sobre uma empresa, ela nunca é uma coisa só, né? Ela tem diversos setores ali que ela precisa, por exemplo, suprir, né? Para que o seu objetivo final seja atingido, né? Então, quando a gente fala de um subdomínio, né, com a relação domínio e subdomínio, a gente fala sobre atividades especializadas daquele nicho de negócio, né? Pegando um exemplo, por exemplo, da empresa de energia, a gente pode falar, por exemplo, que seja necessário um setor de vendas, né? Ou seja, estou vendendo energia que eu estou gerando ali na minha casa e estou dizendo, olha, estou aqui, de repente, para você pode compensar, utilizar nossa energia, pois vai reduzir sua conta ali no fim do mês. Ela provavelmente vai precisar de um setor contábil, né? Um setor ali que cuide dos custos, né? Da parte de geração de energia, e provavelmente ali um setorzinho ali de TI, um pouco ali que cuide ali dos processos digitais que hoje numa empresa, pelo menos no cotidiano, ela lida com essa, digamos assim, ela consegue sobreviver no mercado de hoje sem um setor de TI, né? E aí, para nós entendermos um pouco como a gente fala sobre esses subdomínios, eles têm três tipos principais dentro do DDD, que é o subdomínio core, que é basicamente aquele elemento principal que a empresa faz, né? Como, por exemplo, ali a parte de eletricidade é o que ela faz a geração e distribuição de energia. Você tem um setor de suporte, que é basicamente algo comum, mas que apoia muito ali no cotidiano do trabalho ali, né, principal da empresa. Poderia ser, por exemplo, o setor de TI, ou um problema de nicho mais complexo, né? Ele pode ser uma coisa mais competitiva quando a gente fala ali do subdomínio genérico, né? O tipo de subdomínio genérico, que geralmente é, por exemplo, um core de uma outra empresa, que no caso, uma outra empresa vai lá, né? A empresa principal vai e terceiriza, né? E aí, pegando o caso da nossa cliente, né? Como ela tem ali sua rede de produção, né? Ela também tem ali o seu próprio setor de vendas e distribuição, que são dois subdomínios muito particulares que ela tem, né? Junto ali com a sua rede, sua comunidade de clientes, né? Uma base fiel de clientes, né? E que ela meio que atua junto a elas nessa parte de venda e distribuição. E aí, pensando no desafio que nos foi trazido, né? De incrementar essa experiência de venda da sua rede,
foi trazido, então, para elas ali um subdomínio que a gente chamou de cobranças, né? Que, basicamente, se a gente for pensar ali na classificação que nós trouxemos naqueles 3 itens, né? A gente tem vendas e distribuição como os cores ali, né? Principais que meio que se disputam, né? Ou seja, uma não pode conviver sem a outra, e o domínio de cobrança que a gente está chamando aqui, né? Como um subdomínio de suporte, ou seja, a empresa ela consegue sobreviver sem esse domínio de cobrança, mas no caso ela precisa disso para poder incrementar e ter um pouco mais de competitividade, né? Ou seja, poder facilitar seus processos internos, né? E aí a gente analisando especificamente, quando a gente fala sobre domínios, né, e principalmente no que a gente menciona de comunicação, é preciso ter muito cuidado, por exemplo, quando esses mundos começam a conversar. Às vezes você está ali no setor de vendas e a pessoa de vendas, poxa, e aí, cadê já rolou o pagamento daquele determinado produto, né? Porque eu estou precisando liberar, né? E aí você vai falar com a pessoa de cobrança, olha, o pagamento tá precisando ser finalizado ali, tem alguns outros detalhes que não é só ficar aguardando ali uma coisa muito peculiar, né? Então, ou seja, dependendo de onde você utiliza aquela palavra, determinado contexto, pode ter um pouquinho mais de complexidade, né? Então, o que é que a gente quer dizer, por exemplo, nesse caso da cliente, porque a gente está falando de pagamento, né? E aqui eu queria fazer um exercício, na verdade, contar um caso, né, que aconteceu comigo assim que eu cheguei aqui em São Paulo, né? Eu sou do Piauí, né? E assim que eu cheguei, né, eu fui num restaurante, né, nessas padarias aqui, né, e pedi um café da manhã, né? E aí eu vi as pessoas comendo aquele que a gente chama de beiju no Piauí, né? Que é uma massa ali que você coloca na frigideira e coloca recheios. E eu ficava questionando ali, me traz um beiju. E aí a pessoa ficou sem saber do que eu estava falando. Aí, olha, é aquela coisinha branca ali que aquela pessoa ali está comendo. Ah, você está querendo dizer tapioca, né? Então, assim, você olha, você chega aqui em São Paulo, você não pode falar beiju, né? Que é o termo correto, né? Você chega aqui em São Paulo, as pessoas usam aí, parece que as palavras meio que se perdem, né? E aí você olha a palavra devida ali do beiju, que na verdade é a massa que a gente utiliza, né? A tapioca, por exemplo, é a massa da mandioca, né? Você vai lá e você tem a goma. Aqui vocês estão chamando, São Paulo chama o que a gente chama de beiju de tapioca, ou seja, a gente chama a massa, que já está falando a coisa pronta, né? Ou seja, aí se perdeu ali o processo de você pegar a massa da mandioca, hidratar e jogar ali na frigideira. E esses desentendimentos, eles podem escalar, né? Às vezes as pessoas se desentendem, você fala um termo ali, a pessoa discorda e os ânimos, às vezes, se escalam, né? É muito curioso esse caso que teve no Piauí, em que pessoas ali brigaram porque uma dizia que, na verdade, era tapioca, outra dizia beiju, e houve essa discordância. Então, assim, né, obviamente, isso não vai acontecer, né, dentro de um ambiente de trabalho, mas, assim, os ânimos se acirram, né? E aqui o DDD oferece 2 ferramentas muito interessantes para a gente poder conversar com as pessoas sobre significados, né? E aqui eu quero trazer uma segunda versão do exercício do telefone sem fio, pensando mais especificamente da nossa maneira de pessoas desenvolvedoras que pensam num determinado problema, mas que precisa interagir com uma pessoa que a gente chama aqui de especialista, né? A pessoa que é o especialista do domínio. Ela sabe quais são os processos que ela precisa finalizar para conseguir atingir a meta ali do seu negócio. Então, nós, como pessoas desenvolvedoras, nós precisamos entender o que é que eles estão colocando como modelo mental desse processo. Nós acabamos moldando, né, um modelo de solução a partir dessa interação do que é que chama esse conhecimento, cada um falando ali a sua maneira, cada um colocando ali nos seus termos, e colocamos no código ali o nosso entendimento do modelo de solução, né? E isso é muito interessante da gente perceber que o que chega no código não é especificamente o modelo mental que está na pessoa do especialista do domínio, mas aquilo que está na cabeça das pessoas desenvolvedoras, né? Ou seja, do que você traz da cabeça da pessoa e você conversa e fala e diz determinados significados e a outra pessoa escuta, entende, modela ali, né, o seu entendimento, é o que vai ser transmitido para o código. E aí o DDD, né, nessa transmissão, você tem novamente ruídos, né, que nem no telefone sem fio lá 1.0.
E aí o DDD ele traz a linguagem ubíqua, que é especificamente, cara, todo mundo tem que falar a mesma linguagem para nós evitarmos traduções, evitarmos desentendimento e todo mundo saber que a gente está falando de uma determinada palavra sempre significar a mesma coisa. Você chega aqui, por exemplo, utilizando uma linguagem que é concisa, explícita, consistente e inequívoca, né? Então, por exemplo, se eu chegar aqui em São Paulo agora, eu vou saber que para pedir, comer o meu beiju que eu estou falando lá do Piauí, eu tenho que pedir uma tapioca, eu peço com recheio com ovo, com uma carne e tal, e isso é a linguagem ubíqua, né? Tá todo mundo ali entendendo qual é o mesmo termo, né? E aí nós meio que cortamos um pouco ali de algumas etapas do ruído, né, entre um determinado modelo que estava ali na cabeça da pessoa especialista de domínio para um modelo que está ali junto com a pessoa desenvolvedora, criar um modelo mental da solução, né? Saltando aqui para o nosso, por exemplo, o caso da cliente, né, é muito interessante a gente perceber que venda ela significa um evento, né? Desculpa, pagamento significa um evento no domínio de vendas, né? Então, quando você vai lá em vendas e conversa com a pessoa sobre pagamento, é uma coisa que aconteceu. Olha, eu preciso que o pagamento seja efetivado, concluído, e agora eu vou liberar a pessoa para a distribuição daquele produto. E cobrança, pagamento, ela significa um processo de cobrança, você tem cartão de crédito, débito, dinheiro, e cada uma dessas formas aí tem o seu contexto de funcionamento, né? Cada uma delas tem um contexto de comunicação, né? E nisso a gente traz, para além da linguagem ubíqua, o contexto delimitado, que é especificamente a fronteira do significado daquele determinado termo, né? Ou seja, quando nós começamos a utilizar uma determinada terminologia, né, uma determinada palavra, a gente tenta delimitar ali o espaço do problema daquilo que a gente está querendo dizer. Então, quando a gente fala de um contexto, a gente está modelando, né, está projetando como parte explícita integral daquele domínio de negócio, né, daquela meta específica que aquela, digamos, aquele termo, aquela palavra tá incluída, né? Olhando aí no nosso caso, por exemplo, a gente tem os dois domínios que a gente mencionou, né? Vendas tem pagamento e significa um evento, e cobrando no subdomínio de cobrança, pagamento ele quer dizer um processo, né? E aí, no caso, né, a gente pegando, né, a gente começando a falar, indo para o domínio de cobrança sobre pagamentos, nós começamos a questionar, tá? É um processo, né? Mas é um processo complexo. Talvez você tenha ali uma pessoa que é vendedora, né? E aí, no caso dela, vende, ela faz a cobrança, aí tá, da cobrança tem um pedido vinculado, você precisa esperar a pagante concluir ali a transação financeira, a partir disso você tem que esperar o dinheiro cair na credora, que pode ser a própria vendedora, ou no caso pode ser a empresa que tem o domínio de core ali de vendas, né? Então, assim, esse processo, né? Você começa a falar sobre ele, a tentar descobrir ele, você começa a ver que as coisas começam a escalar a nível de, digamos, volumetria de palavras, né, e de significados que começam a surgir dentro daquele processo, né? E a gente pode pegar, por exemplo, que os processos financeiros de Bitcoin são processos diferentes de cartão de crédito. Eu, por exemplo, nunca usei Bitcoin, eu não tenho nem ideia como é que funciona, assim, né, a palpabilidade de uma transação de Bitcoin. Já cartão de crédito eu sou familiarizado, né? Mas são processos diferentes, né? E aí a gente pode começar a falar, por exemplo, da forma de pagamento ali de cartão de crédito, né? Ou seja, eu fiz um pagamento com cartão de crédito, eu preciso da vendedora, mas eu preciso, por exemplo, do número, saber a bandeira, se foi parcelado, qual é talvez ali o código de segurança e por aí vai, né? Isso pensando uma determinada forma de pagamento. Se a gente falar, por exemplo, sobre outra, como, sei lá, boleto, né, a gente começa a trazer outras palavras, né, como código de barras, a data de vencimento, ou seja, a expiração, se foi estornado, se foi liquidado, se venceu. Então, aí você começa a perceber que, por exemplo, ali a questão de pagamento começa, o processo de pagamento começa a ficar inchado, né? E aí você começa a entender que, na verdade, cada coisa tem ali, por exemplo, o seu caso de uso, ou seja, cada uma é uma sua forma de pagamento, né? E aqui a gente consegue particionar um pouco, né, especificamente dentro do domínio de cobranças, né, do subdomínio de cobranças, que ele tem os seus próprios espaços ali, né, que a gente está chamando dos nossos bounded contexts, né? Ou seja, dentro do domínio de cobrança você tem um bounded context, por exemplo, de transação, que lida especificamente ali com os elementos específicos da vendedora. E ali você tem subdomínios relacionados às formas de pagamento, um subdomínio de boleto e um subdomínio de cartão de crédito, né? E aí, relacionado a essa questão do processo de pagamento, a gente enxerga que a gente conseguiu particionar melhor esses domínios e poder focar ali especificamente nos outros detalhes menores ali, né, do cotidiano de implementação e por aí vai, né?
Só que aí a gente começa a questionar, e aí especificamente a gente chegou digamos, no desenvolvimento da plataforma, falando da experiência que a gente estava querendo incrementar. E aí, quando você ali, né, a vendedora está realizando ali a sua venda ali na rede da nossa cliente, né, e aí chega, fez ali a transação, ela foi lá, poxa, você vai pagar com cartão de crédito ou você vai pagar com boleto? Ela chega, poxa, mas você aceita Pix? Né? Então, você chega ali para satisfazer aquela determinada demanda da cliente, a gente vai passar um pouquinho ali sobre o que é que a gente está querendo dizer sobre o subdomínio específico de Pix, né? Lembrando que o Pix ele chegou ali, né, para aprimorar a experiência digital de pagamentos e transferência de dinheiro que o Banco Central construiu, né? Ele foi lá, eles miraram na instantaneidade, mas eles tiveram 4 elementos principais quando eles liberaram o Pix, né? Que era baixar o custo e aumentar a segurança nas transações financeiras, incentivar a eletronização do mercado, ou seja, a gente utilizar mais de elementos eletrônicos e menos físicos, promover a inclusão financeira, flexibilizando quem poderia fazer essas transações de uma maneira um pouco mais micro, né? E, obviamente, preencher lacunas existentes nas opções de pagamentos, como, por exemplo, de microtransações, né? O Pix, ele, por exemplo, pode lidar com transações bem ínfimas, né? Da natureza ali, por exemplo, dos centavos, né? E foi uma coisa muito interessante ver que em 6 meses o Pix teve uma transação de 1,1 trilhão de reais. Né? Então, a gente consegue perceber porque as clientes ali, as clientes não, a rede de revendas, né, se utilizou ali bastante ali, né, e questionou, poxa, não aceita Pix? Ou seja, em 6 meses ela já estava movimentando 1,1 trilhão de reais. Né? E ainda se tornou a primeira forma de transferência, né? Porque ela não é a única forma de pagamento, ela se tornou no número 1. Né, já superando o TED Doc, né, nesses 6 meses. Então, realmente é uma feature ali, né, algo muito curioso para se trazer para uma plataforma de pagamentos. Né? E aí a gente fica com esse quadro branco, tá? Como nós conseguimos trazer Pix dentro desse contexto mais complexo de pagamentos, né? Nós começamos a conversar sobre o processo, né? Quando você vai fazer a transação ali de pagamento com a cliente, você começa a questionar, tá, me passa sua chave Pix, poxa, você não pode gerar um QR Code? Pô, cria o QR Code, mas me passa o copia e cola, poxa, eu fiz uma transação incorreta, me dá uma devolução. Então, conversando, né, expondo ali, por exemplo, do entendimento, né, das pessoas que estão utilizando e das pessoas de negócio, como elas imaginam ali na experiência, nós conseguimos, então, mapear, por exemplo, o Pix como subdomínio, da mesma maneira que a gente fez similar, de forma similar ao que fizemos com cartão de crédito e boleto. Né? E aqui é muito curioso a gente pensar, por exemplo, nesses particionamentos, né, de como eles interagem, né? Nós começamos a fazer essa partição, né, de cada domínio, né? O domínio de transação foi particionado para poder interagir com boleto, cartão de crédito, e tudo mais, né? Mas eles não são independentes, né? Eles não são mundinhos autocontidos em si, né? Eles são relacionados ali a uma definição, né, de contratos e relações que determinam como é que elas colaboram entre si para conseguir atingir um determinado objetivo, né? E aí a gente chega nos mapas de contexto. Né? Os mapas de contexto, por exemplo, eles eles delimitam ali, né, quais são os contratos e a natureza da relação entre contextos delimitados, né? Isso, especificamente, a gente consegue mapear com uma relação que pode ter ali, né, algo relacionado a quem é influenciado, ou seja, quem é o que a gente chama de downstream, e que é um influenciador, que é o que a gente chama de upstream. Né? Perdão aqui. Né? E essa relação, né, dessa relação de upstream e downstream, que influencia e que não influencia a outra, né, você mapeia para 3 grupos específicos ali do que o DDD apresenta, né, como padrões de interação entre bounded contexts, né, que é especificamente o tipo de cooperação, em que você já tem uma comunicação bem estabelecida e não tem, digamos, formalidades demais, né? Você tem uma relação consumidor-fornecedor em que existe um certo desequilíbrio, mas ainda assim existe uma certa cooperação em um certo nível, e você tem os caminhos separados que, olha, está aqui seu contrato, está aqui o meu, e seguimos caminhos separados, né? E aí, nisso, a gente pensando em como transação interage com vendas,
e como o Pix interage com transação, a gente pode, por exemplo, mapear que transação ela tem que proteger as formas de pagamento de corrupção de domínios externos, né? No caso, a maneira que você fala pagamentos em vendas não pode chegar da maneira que você fala de pagamentos em Pix, né? E aí transação fica fazendo esse meio de campo, né? Então, o Pix meio que tem que... transação tem que lidar com vendas, tem que lidar com o Pix, mas ali ele tem que se adaptar. Mas, no fim das contas, transação, ele fica ali numa relação de upstream e ditando para Pix como é que ele deve se comportar, porque eles têm que atender vendas, né? Então, você deixa evidente ali, a nível estratégico, a diferença de negócio, né? A diferença da relação, né? O desequilíbrio, né? E aí, como a gente tem essa necessidade de transação também ter que suprir algumas demandas de Pix, porque, enfim, existem especificidades que vão ter que chegar lá no domínio de vendas, né? Transação segue uma relação de open host com Pix, né? Que é basicamente, cara, você vai ter que fazer algumas coisas para mim, né? Mas eu posso flexibilizar uma coisinha ali e acolá para você, né? Então, existe essa relação muito bem definida, né? E isso é algo que a gente pode colocar como conclusivo para a gente poder separar a possibilidade de extensão dentro de uma plataforma. Ou seja, pensando nas metodologias ali, né, na estratégia que é disponibilizada pelo DDD e suas ferramentas, né, o primeiro ponto é você conversar com o negócio para poder descobrir o domínio, né? E aí, uma vez que você descobre esse domínio, né, você começa a mapear os processos, né, que auxiliam ali no objetivo do negócio, né, falar eles numa linguagem muito bem delimitada para evitar, digamos, conflitos e problemáticas a nível de processo, e aí você mapeia os acordos necessários para que esses processos possam colaborar, certo? E aí, a partir disso, agora você tem ali cada um no seu quadrado, né, cada mundinho ali falando especificamente do que lhe é próprio, né? E com o contexto de Pix nessa plataforma, nós podemos agora nos focar no como, né? Pensar, por exemplo, na relação, se eu vou utilizar um monolito ou microserviço, se eu vou precisar refinar um pouco mais ali, por exemplo, outras palavras, elas terem os seus próprios bounded contexts, os seus contextos delimitados, né? Se a gente precisa pensar em lógicas muito específicas, quais as tecnologias, se vamos utilizar Secure AS, se a gente vai usar Event Sourcing. Então, aí a gente começa a se adentrar no como, né? E é isso. Eu queria agradecer quem ficou aqui até agora, né? Eu fico aqui à disposição para quem quiser e queria agradecer a oportunidade de poder falar com vocês sobre isso. Eu vou te agradecer mais uma vez pela palestra, muito obrigada. Vou me despedir das pessoas da sala do Tech EdCore. Então, obrigada a todas as pessoas pela presença durante esse dia cheio de conteúdos incríveis na sala Tech EdCore.